Olá! O Tribuna Virtual começa agora e é uma ferramenta de comunicação produzida pela Rede Alesp durante a pandemia do novo coronavírus, que garante aos parlamentares um espaço com assuntos de interesse da população. Vamos às regras? Deputados serão inscritos via chat antes do início. Terão 10 minutos livres. O apresentador irá informar que o tempo estará terminando quando faltar 30 segundos e deverá interromper a fala. O deputado que tiver conexão estável e se houver interrupção por completo, poderá voltar após o orador que estiver usando a tribuna e encerrar a sua fala. Caso sobre tempo dentro das 2 horas previstas e não haja mais oradores inscritos, será permitida a reinscrição limitada a apenas um reingresso. E nós já estamos com o primeiro deputado para participar aqui do Tribuna Virtual, é o deputado Major Meca, do PSL. Boa tarde, deputado. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando pela TV Alesp, pelas redes sociais. Eu me encontro, nesse momento, na Associação dos Policiais Militares Deficientes Físicos. Aos parlamentares que não sabem, aos cidadãos de bem que não sabem, não têm o conhecimento, hoje, na Polícia Militar do Estado de São Paulo, nós temos mais de 7.000 policiais militares deficientes físicos. É resultado da atividade que exercem. Nós temos, no estado de São Paulo, mais de 800 policiais militares paraplégicos. E hoje eu participei de mais uma reunião com o soldado Figueiredo, que preside a Associação dos Policiais Militares Deficientes Físicos. O soldado Figueiredo também foi vítima, foi baleado em uma ocorrência policial e hoje é deficiente. Nós conversávamos sobre o projeto de lei complementar número 42 de 2019, que encontra-se aqui em minhas mãos. Tá aqui, deixa eu alinhar aqui, ó. O projeto de lei complementar número 42 de 2019 é um dos projetos que eu apresentei nessa Casa Legislativa, que prevê o acréscimo de 25% nos vencimentos do policial que é reformado por deficiência física em razão da atividade que ele exerce. Hoje, os policiais militares, os policiais civis, os técnicos científicos, os policiais penais, os agentes socioeducativos que são reformados com deficiência física, eles aposentam com o salário menor do que ele recebia na ativa. E o que acontece? As condições que o policial é reformado deficiente físico, ele não tem mais a possibilidade de complementar a renda dele, de fazer o bico como ele fazia quando estava no serviço ativo. Por muitas vezes, a esposa do policial militar deficiente, ela precisa deixar as suas atividades, precisa deixar o seu trabalho para cuidar do policial. Porque se eles forem pagar uma enfermeira para cuidar do policial, acaba ficando mais caro do que a esposa permanecer no trabalho. Então, ela tem que deixar as suas atividades para cuidar do policial. Por consequência, o orçamento, os recursos daquela família, da família do policial militar, cai abruptamente. E por esse motivo que foi criada a Associação
dos policiais militares deficientes físicos, para que todos nós possamos contribuir e ajudar o policial militar deficiente a continuar sobrevivendo, a ter uma vida digna. E esse foi o propósito de mais essa reunião aqui na sede da Associação dos Policiais Militares Deficientes. Infelizmente, o abandono do governo do estado de São Paulo aos nossos policiais acarretou uma situação, uma dificuldade imensa a todos os operadores de segurança pública para sustentar a sua família e dar dignidade aos seus filhos e aos seus dependentes. No caso dos policiais militares que reformam por deficiência física, essas dificuldades, elas acabam se potencializando e tomando uma proporção muito grande. E são inúmeros os policiais militares deficientes que estão passando por grandes dificuldades. A própria associação aqui, ela, durante essa crise sanitária, perdeu mais de 4.000 associados. Motivo dessa perda: os policiais, a cada dia que passa, perdem mais poder aquisitivo pelos baixos salários que recebem. Então, eles têm como opção o quê? Enxugar ao máximo o seu holerite. E muitos acabaram tendo como opção se desvincular da associação. E hoje faz uma diferença muito grande os serviços prestados pela Associação dos Policiais Militares Deficientes Físicos. Faz uma diferença imensa, né, por todo o serviço de assistência que eles prestam, né, os atendimentos com fisioterapeutas, com psicólogos. Então, eu trago ao conhecimento de todos os deputados desta casa a importância do projeto de lei complementar número 42 de 2019, de minha autoria, que prevê esse acréscimo de 25% nos salários do policial que reforma com deficiência. Saliento aqui, não só os policiais militares, também policiais civis, técnicos científicos, policiais penais, agentes socioeducativos, todos os funcionários públicos em geral, que prestam importantes serviços relevantes a toda a sociedade. E nós pudemos constatar agora, ao longo da pandemia, o quão importante são os funcionários públicos, profissionais, né, que estiveram na linha de frente, defendendo a vida, protegendo o cidadão de bem. Os nossos policiais militares, que durante a pandemia nós já ultrapassamos o número de 80 policiais militares mortos, vítimas do Covid-19. Nós já ultrapassamos o número de 400 policiais militares veteranos mortos, vítimas do Covid-19. E nós precisamos de políticas públicas que apoiem esses operadores, homens que não exerceram a sua atividade em home office, estiveram nas ruas atendendo ocorrências, socorrendo pessoas enfermas, caídas nas ruas da nossa cidade, socorreram aos PS, tiveram contato. E reforço aqui,
ao menos tiveram o apoio do governo do Estado em relação ao fornecimento dos equipamentos de proteção individual. O policial hoje trabalha com uma máscara que é comprada com seus próprios recursos, porque o Estado não fornece máscara, não fornece luva descartável, não fornece equipamento de limpeza para asepsia no interior das viaturas. E esse abandono do governo do Estado aos nossos policiais traz essa enorme dificuldade para que o policial possa se sustentar e possa sustentar a sua família. Eu conto com o apoio de todos os senhores deputados dessa Casa Legislativa para que nós possamos levar a plenário, discutir o projeto, se for preciso, alterações para que ele se torne melhor, nós estamos à disposição para fazê-lo, mas é situação emergencial esse apoio aos nossos policiais militares com deficiência. Muito obrigado pela oportunidade, uma boa tarde a todos. Obrigada, deputado. Nós estamos agora com o deputado Paulo Fiorilo, do PT. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Tayana. Boa tarde, deputado Major Meca e aqueles que nos acompanham pela Rede Alesp. Justa a apresentação do projeto e tenho certeza que é preciso aprová-lo aqui para poder beneficiar aqueles que estão nas ruas, que nos defendem, que nos protegem. Eu gostaria de tratar aqui de uma outra pauta que tem a ver com o governo do Estado. Alguns deputados participaram de uma reunião com a direção do Sindicato dos Metroviários, já há algum tempo, no início de maio, final de abril, em que nos foi relatado o pedido por parte dos metroviários, por parte do Estado, né, de que a sede onde está o sindicato será vendida, os dois terrenos, onde tem uma sede e tem uma área de lazer. O Sindicato dos Metroviários está em campanha salarial, todo mundo deve saber, até porque ocorreu uma paralisação do sistema no último dia 19 de maio, que o governo não quer discutir reajuste salarial, as cláusulas que são necessárias nesse período de negociação salarial. Houve a paralisação no dia 19 e o sindicato participou do debate com o Tribunal Regional do Trabalho, que apresentou uma proposta longa, que eu não vou aqui fazer a leitura, mas é uma proposta que o sindicato até aceitou para que se tivesse uma saída negociada. O que fez o governo? Não aceitou a proposta do tribunal, não é a proposta do Sindicato dos Metroviários. O governo se negou a assinar esse acordo, o acordo salarial, para que houvesse a continuidade das tratativas e que se resolvesse o impasse. Esse é um problema, o problema da campanha salarial, da luta dos metroviários, uma luta justa, digna, porque, apesar de ser uma categoria que atua em áreas essenciais, ela sofre com a pandemia, como todo mundo sofre. Os trabalhadores estão todos os dias nas composições, levando trabalhadores e trabalhadoras para os seus empregos, para a cidade, para o trabalho. E agora nós vamos começar a vacinação depois de um longo tempo sem a vacinação. Apesar de ser uma categoria essencial, também a eles são garantidos o direito de greve, todo mundo sabe disso. É um processo democrático. Aqueles que querem jogar a população contra os metroviários acaba também se dando mal, porque os trabalhadores metroviários têm direito. O tribunal, inclusive, orientou, faz um pacto, um acordo, dizendo, bom, vai parar, quantos vão funcionar, quantos não vão funcionar. Bom, dito isso, a gente, então, participou da reunião para discutir a questão aí da sede do sindicato. E a sede do sindicato pertence ao Sindicato dos Metroviários há mais de 30 anos. Eles investiram na construção do prédio, na quadra,
eles fizeram todo um investimento de recursos próprios. Inclusive, me falou à época que o deputado, hoje deputado Zaratini, era membro da diretoria da época e que foi um dos que atuou nesse sentido, comprando não só a construção do prédio, mas comprando os móveis, equipando o sindicato. Bom, da reunião foram tirados alguns encaminhamentos. Um deles foi de pedir uma audiência com o governador, os deputados que participaram, aqueles que tinham interesse em ajudar, para que se dialogasse. A abertura dos envelopes está prevista para dia 28, portanto, amanhã, sexta-feira. Bom, nós encaminhamos uma solicitação assinada por vários deputados, do PCdoB, do PSOL, do PT, pedindo audiência. Prontamente, o governador encaminhou a resposta, dizendo que o secretário de governo o secretário da Casa Civil atenderia os deputados. Em seguida, o secretário da Casa Civil encaminhou uma resposta dizendo que quem atenderia os deputados era o secretário de Transportes Metropolitanos. Bom, e que nós deveríamos pedir audiência para o secretário. Não, nós pedimos audiência para o governador. O governador deliberou que o secretário da Casa Civil atenderia. E nós estamos até agora, à véspera da abertura dos envelopes, sem uma resposta efetiva. Nos parece assim, um jogo de empurra de um para o outro, do outro para um, e os deputados que fizeram a solicitação não tiveram as respostas necessárias, inclusive para poder ajudar na mediação. Porque qual é o argumento que usa o governo para propor a venda do terreno? A ausência de recurso no sistema. Interessante, né? O governo reclamar de falta de dinheiro quando teve um superávit financeiro de mais de 7 bilhões. Vou repetir aqui, 7 bilhões, mais de 7 bilhões sobraram no caixa do governo, dinheiro. Desses 7 bilhões, 3 bilhões e meio o governo poderia utilizar livremente. Ele está utilizando na saúde, ainda de forma incipiente. Nós propusemos aqui, inclusive, a criação do auxílio emergencial, um auxílio de R$100, que poderia ajudar mais de 4 milhões de pessoas, 1.600.000 famílias. O governo não teve a sensibilidade de aceitar a proposta. Ele gastaria, durante 3 meses, 1,5 bilhão, menos da metade dos 3 bilhões e 400 milhões que ele tem em caixa para usar do jeito que ele quiser, abrindo créditos. É inadmissível um governo sem a sensibilidade, nesse momento tão difícil de pandemia, em que nós temos acompanhado o aumento do desemprego. Nós vamos bater em 15 milhões de desempregados, 14,8. Nós temos percebido no dia a dia o aumento da miserabilidade, as pessoas pedindo dinheiro, vendendo coisas nos faróis, e o governo do Estado, insensível, não se dispôs a ajudar nessa proposta do auxílio emergencial. Tramita na Assembleia Legislativa vários projetos nesse sentido, mas, infelizmente, o governo tem se mostrado distante dessa realidade tão importante para aqueles que mais precisam. E, para voltar aqui, então, ao meu tema, nós estamos aguardando qual secretário nos atenderá, né? Ou não, né? Porque eles podem também não nos atender. Eu acho ruim, acho que poderia ocorrer uma reunião virtual, o secretário expor quais os motivos e a gente tentar buscar alternativas para essa situação que, segundo o governo, é uma situação difícil por conta da necessidade de aporte que o governo tem que fazer para compensar a redução do número de passageiros. Não tem problema, nós temos disposição de dialogar. Aliás, é o que o parlamento pode fazer com muita tranquilidade. É da essência do parlamento o diálogo, o debate e a busca de alternativas e de soluções. É isso que a gente está tentando com o governo. Infelizmente, a gente não tem tido nenhuma resposta objetiva. Eu, como disse, um empurra para o outro, que o outro empurra para um, e não há nenhuma solução, nem de diálogo, o que é muito ruim. Então, estou aqui fazendo um apelo. Nós ainda temos a oportunidade do diálogo hoje, antes da abertura dos envelopes. Se não for possível, então vamos conversar em seguida a abertura dos envelopes, mas vamos buscar uma saída, atacar sindicatos nesse momento, no momento em que
nós vivemos crise sanitária, risco democrático por conta da postura do governo federal, que a cada dia coloca em risco as instituições, questiona o Supremo, questiona o Parlamento, questiona os deputados, questiona todo mundo, questiona até se a pandemia é uma pandemia, se é apenas uma gripezinha, não usa máscara, não se preocupa com o isolamento social, com o distanciamento social, e, infelizmente, é o governo federal que nós temos que tripudia, inclusive, as relações com a China, que atrapalha, como acabou de dizer o doutor Dimas Covas na CPI do Senado, e, com certeza, a fala do presidente não contribuiu para que a gente tivesse uma relação mais tranquila e que os insumos que necessitamos para a produção de vacinas pudessem ser encaminhados. Então, nós estamos vendo um momento delicado, difícil, e ainda, aqui em São Paulo, o governador que defende a ciência, o diálogo, a democracia, neste caso dos metroviários, nem a proposta aprovada pelo Tribunal Regional do Trabalho aceitou, que é um absurdo. Nós estamos falando de uma decisão de uma terceira parte, não é a proposta do sindicato, não é a proposta do governo, é a proposta do tribunal. E o tribunal poderia contribuir muito para evitar greves e para resolver esse impasse com a sede do sindicato. Muito obrigado, uma boa tarde a todos que acompanharam aqui essa nossa conversa hoje na TV Alesp. Boa tarde, deputado. E nós estamos agora com a deputada Janaína Pascoal, do PSL. Boa tarde, deputada. Boa tarde, cumprimento todos os colegas presentes, o pessoal da Rede Alesp, as pessoas que nos acompanham. Eu gostaria de comentar uma questão internacional que tem impacto no âmbito nacional. Nós fizemos parte da CPI das fake news e ouvimos especialistas e houve um grande debate em torno da censura feita pelas plataformas digitais, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, ou seja, a prerrogativa que essas plataformas se autoconcederam de excluir postagens, de excluir materiais, em especial aqueles materiais que não têm assim, ofensas, ameaças ou material envolvendo crianças, né? Então, quando tem ainda material envolvendo crianças de maneira violenta ou estimulando atitudes assim sexualizadas, eu sou favorável à retirada imediata. Mas o que o Face, o YouTube, o Twitter, o que eles fizeram foi censura durante todo esse período de pandemia. Eu alertei para isso várias vezes, muitos colegas divergiram, o que é democrático, mas defendendo que havia, que há certezas absolutas em torno da pandemia. Pois bem, ontem o presidente Biden, que é um presidente que vem sendo ovacionado pelos formadores de opinião no Brasil, determinou que seja feita uma investigação mais detalhada sobre a origem da pandemia. Ele não disse como foi causada, o que gerou, mas ele determinou essa investigação. Apenas por força desta determinação do presidente dos Estados Unidos, a imprensa brasileira foi obrigada a noticiar que muitos cientistas mundo afora já estão questionando a verdade que foi tida, vamos dizer assim, que foi assumida como absoluta, de que essa pandemia foi gerada pela contaminação entre animais e seres humanos. Eu quero deixar isso muito bem consignado, não por eu ter uma convicção a respeito do início da pandemia, mas por eu ter a convicção de que uma democracia só existe quando as pessoas têm efetivamente direito de se manifestar, de trazer contrapontos, de levantar teses e antíteses para que nós possamos chegar o mais próximo possível da verdade. Pois bem, o mesmo Facebook, que há mais de um ano vem retirando postagens que pelo menos questionem se o início da pandemia foi mesmo essa contaminação entre animais e seres humanos, agora voltou atrás, graças a essa manifestação do presidente dos Estados Unidos, dizendo que não vai mais excluir postagens. É a prova de que essa verdade absoluta não tinha sido alcançada, de que o Facebook estava abusando
né, desse poder que ele mesmo se conferiu, como o Twitter se conferiu, poder este que foi referendado pelos formadores de opinião no Brasil, formadores estes, muitos defensores, em tese, da liberdade de manifestação. Então, é muito importante que nós compreendamos que a ciência de verdade só existe quando há liberdade. Liberdade de investigação, liberdade de questionamento e liberdade de mente, inclusive para mudar de opinião. Espero que as plataformas digitais reconheçam que estão também comprando uma verdade absoluta no que concerne, por exemplo, ao tratamento da Covid, ao enfrentamento da Covid, e que, ao fazê-lo, estão cerceando um debate necessário e inerente à própria ciência. Muitas pessoas estão esperando em casa seus quadros agravarem por força de um discurso hegemônico, construído e imposto de que não há tratamento para a Covid, quando todos nós sabemos, e a maior parte dos médicos também, apesar de não poderem se manifestar sob pena da patrulha até interpor processos, todos nós sabemos que toda doença precisa ser tratada desde o princípio. Então, fica aqui esse registro. Já como professora da USP, eu defendi muito que não existe ciência com verdades absolutas. A ciência, por princípio, é a capacidade de se reinventar. Inclusive, a abertura para questionar e testar as próprias convicções, as próprias teses, refazer as próprias experiências. Então, fica aqui essa consideração, mais uma vez pedindo que o mesmo vigor, a mesma energia que o governador do estado, que o doutor Dimas Covas, que está lá na CPI hoje da Covid, a mesma energia que eles depositaram e depositam para as vacinas, que já começam também a ser debatidas, a questão da terceira dose, a eficácia, o que é natural na ciência, não estou aqui falando mal de ninguém, mas que eles utilizem essa mesma energia para que nós possamos, o mais rapidamente possível, usar o soro para enfrentar essa pandemia, que agora sim vai começar a ser investigada, como já deveria ter sido desde o princípio. Muitíssimo obrigada, saúde para todos. Obrigada, deputada. E nós estamos agora com o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Boa tarde, deputado. Boa tarde, deputados, deputadas, telespectadores da TV Assembleia. Hoje eu estou aqui na frente da Câmara Municipal, quero falar no pequeno expediente, aqui na tribuna virtual, e o horário coincidiu com uma manifestação dos profissionais da educação aqui da rede municipal de ensino, que estão em greve há mais de 100 dias. Hoje completa exatamente 106 dias de greve em defesa da vida. É uma manifestação na frente da Câmara Municipal, os profissionais da educação estão chegando, as professoras, os professores, os servidores do quadro de apoio escolar, os gestores, as diretoras, supervisoras, coordenadoras pedagógicas, em greve, repito, em defesa da vida, defesa da saúde. E eu já tenho denunciado exaustivamente que a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Educação, não está negociando com os servidores da educação, mas, além de não negociar, está perseguindo esses servidores. Primeiramente, retirando os salários, cortando os salários, que é o único meio de sobrevivência dos servidores da educação. Eles estão sendo descontados. E aqui é um absurdo total, é um desrespeito, é uma afronta ao direito de greve conquistado pelos trabalhadores, com muito suor, com muita luta e com muito sangue. E, sobretudo, uma conquista que os servidores conseguiram escrever na Constituição de 1988, a Constituição Cidadã pós-ditadura militar. E, no entanto, a Prefeitura desrespeita esse direito, porque quando tem uma greve, após o término da greve, há uma negociação
sobre os dias parados, com as entidades que representam os servidores, as entidades oficiais, no caso, os sindicatos. Estão todos nessa greve, apoiando a greve dos profissionais da educação. Mas isso não acontece. Então, o governo, para tentar implodir, para tentar esvaziar a greve, ele, primeiramente, de uma forma covarde, corta os salários. Repito, a única forma de sobrevivência, a única alternativa de sobrevivência dos servidores é o salário que ele recebe no final do mês. E eles estão sendo privados. Tanto é que está sendo organizado um fundo de greve aqui na capital para ajudá-los. Em segundo lugar, agora a ameaça de demissão do servidor em greve. Há um assédio, há uma perseguição política em cima desses servidores que nós estamos denunciando. Então, essa manifestação aqui na frente da Câmara Municipal é muito importante, depois ela vai seguir exatamente para o gabinete do prefeito, o prefeito Ricardo Nunes, para que seja aberta uma negociação em relação a essa greve, que é uma greve que não é uma greve corporativista, não é uma greve por salário, não é uma greve por melhores condições de trabalho, é uma greve em defesa da vida. E essa greve é em defesa de toda a comunidade escolar e de toda a sociedade, principalmente nesse momento em que nós já estamos assistindo a chegada da terceira onda do novo coronavírus. Todos estão acompanhando a situação do estado de São Paulo, que já tem mais de 100 mil pessoas mortas, né? E a cidade de São Paulo tem mais de 30 mil pessoas mortas por conta do novo coronavírus. Então, essa greve tem que ter o apoio de toda a sociedade, porque ela está defendendo a vida. Os profissionais da educação querem trabalhar, mas não nessas condições. Inclusive, querem trabalhar, continuando o trabalho remoto, aquele trabalho que foi realizado durante todo o ano de 2020, que foi o responsável, né, pela preservação de milhares de vidas das comunidades escolares. Mas agora, no entanto, a prefeitura está obrigando os professores a voltarem ao trabalho presencial, sem que haja vacinação, sem que haja condições de trabalho, de segurança sanitária. Elas não existem na prática, né? Porque a escola, todos sabem, é um foco, é um local de alta contaminação. A criança tem que ficar na escola 4 horas, é muito tempo. Então, se torna inviável implantar os protocolos, eles não são factíveis dentro de uma escola. Então, e agora existe, inclusive, um movimento querendo que as escolas recebam 60% dos alunos presencialmente, que é um absurdo total essa tentativa. Que, para nós, o que está acontecendo é que tem grupos aqui em São Paulo e no Brasil, mas aqui tem grupos organizados, que são representantes das elites econômicas e dos interesses empresariais, né, querendo a reabertura a qualquer custo. Tanto é que estão defendendo a essencialidade da educação, que foi um instrumento utilizado de última hora, uma farsa para forçar a reabertura das escolas. Tem um projeto no Congresso Nacional, que nós somos contra, totalmente contra, o 5595, e o decreto do Dória, que já foi publicado, infelizmente, mas que nós estamos tentando revogá-lo na Assembleia Legislativa e junto ao Ministério Público Estadual. Então, quero aqui manifestar o nosso total apoio à greve sanitária, à greve pela vida, à greve em defesa da saúde pública, de todos os profissionais da educação e de toda a comunidade escolar aqui da cidade de São Paulo. Gente, é um absurdo. A Prefeitura, a Secretaria da Educação está perseguindo os profissionais da educação e atacando o direito de greve, cortando os salários dos nossos servidores em plena pandemia. Fazer isso é um ato perverso, covarde, rasteiro e pequeno da Secretaria da Educação. Um absurdo. Então, nós estamos aqui para pressionar a Câmara Municipal a se posicionar em defesa da vida. Os vereadores, tem 55 vereadores aqui dentro,
e eles têm que se posicionar. O vereador Celso Janazzi já está aqui, logicamente, apoiando a greve, dando todo o seu apoio. Outros vereadores vão participar também, mas nós precisamos que todos os vereadores se comprometam com essa luta, com essa justa luta em defesa da vida, em defesa da comunidade escolar, que é a greve dos profissionais da educação da rede municipal. Então, fica aqui o nosso total apoio. E, para terminar, eu quero ainda dizer que nós estamos chocados com o depoimento do diretor do Instituto Butantan, o Dimas Covas, que afirmou agora na CPI, no Senado, a CPI do extermínio, a CPI do genocídio, ele afirmou agora que ofereceu para o governo federal, para o governo Bolsonaro, em julho, né, mais de 60 bilhões de doses da vacina. E o governo recusou, minha gente. Olha que absurdo, né? Quantas vidas poderiam ter sido preservadas se essas vacinas tivessem sido aceitas. Então, essa declaração bombástica do Dimas Covas, que é o diretor do Instituto Butantan, a gente não pode aceitar mais. Esse governo Bolsonaro é, de fato, um governo genocida, um governo assassino, minha gente. Tem que ter impeachment e cadeia para o Bolsonaro. É disso que se trata, porque as pessoas que estão morrendo no Brasil, essas mortes poderiam ser evitadas se o governo minimamente tivesse investido na vacinação, porque ele não investiu no isolamento social, ele boicotou, sabotou o isolamento social, sabotou o uso de máscaras e sabotou as vacinas também. Gente, é cadeia, 1000 anos de cadeia para o Bolsonaro e os seus cúmplices, né? Os seus sócios, que são muitos também. Nós não podemos aceitar isso. Por isso que as pessoas estão morrendo no Brasil. São mais de 450 mil mortes. Isso vai aumentar. As previsões são as piores possíveis, né? Há cálculos falando já que a gente vai chegar, se nada for feito, se continuar nesse ritmo, a 1 milhão de mortes no Brasil. Então não é possível. O Brasil tem que reagir e dia 29 nós estaremos nas ruas com toda a segurança, com máscara, né? Protestando, pedindo o impeachment do Bolsonaro, defendendo vacina para todos, renda emergencial, né? E o fim dessa situação. Ninguém aguenta mais. O Brasil não suporta mais tanta destruição. Muito obrigado. Deputado Carlos Genazzi, o senhor deseja fazer sua reinscrição? Desejo. Pode fazer o uso dos seus 10 minutos. Olha, então eu estou aqui, para quem entrou agora na programação da TV Assembleia, na frente da Câmara Municipal de São Paulo. Nós estamos apoiando, logicamente, como sempre, a manifestação, o ato dos profissionais da educação em greve aqui em São Paulo. As professoras, os professores, os ATS, servidores do quadro de apoio escolar, as gestoras, né, as diretoras, supervisoras de ensino, as coordenadoras pedagógicas, estão todas aqui. Hoje, fazendo essa manifestação, chegando a manifestação, depois nós vamos caminhar de uma forma organizada, aqui, ordeira, até o gabinete do prefeito Ricardo Nunes, para que haja negociação dessa greve. São mais de 100 dias de greve. Estamos apoiando essa greve. Nós estamos apoiando também todas as greves, todos os movimentos do Estado de São Paulo, de todas as prefeituras que estão se mobilizando, dos servidores municipais, como em Araraquara, por exemplo, a situação lá é a mesma. O prefeito está cortando ponto dos servidores em greve. Os servidores de Araraquara estão fazendo greve também pela vida, como a nossa aqui de São Paulo, é a mesma greve, tem o mesmo teor. E, no entanto, a prefeitura está cortando ponto e perseguindo os servidores da educação de Araraquara. Então, eu quero manifestar também o meu apoio a vocês, nossos colegas servidores da educação do município de Araraquara. Todo o nosso apoio. A greve de vocês é uma greve importante.
é uma greve em defesa da vida também, da saúde e da comunidade. Tá? E também em outros municípios onde há mobilização. E faço um apelo aqui aos prefeitos dos 645 municípios do estado de São Paulo para que não reabram suas escolas, para que não forcem a volta às aulas presenciais nesse momento. Já chegou aqui a cepa indiana, prefeitos, secretários de educação. Nós não podemos arriscar a vida das pessoas, temos que ter responsabilidade. Os prefeitos não podem se associar à política genocida do Bolsonaro. Tem que fechar as escolas, né, e investir agora no trabalho remoto até passar essa fase, até que haja vacinação para todos, até que haja, de fato, uma redução drástica da contaminação. Nós estamos com mais de 2.000 pessoas mortas por dia. São Paulo já tem mais de 100.000 pessoas mortas. Tem mais pessoas morrendo no estado de São Paulo do que na Argentina. A Argentina tem 75.000 pessoas mortas. É um país. O estado de São Paulo tem mais de 100.000 pessoas. Então, não dá para abrir escola nesse momento. A gente tem que investir, né, na preservação da comunidade escolar. E se isso não tivesse acontecido no ano passado, a situação seria muito pior. Talvez nós tivéssemos o dobro de pessoas mortas no nosso estado. Então, fica aqui o meu apelo: prefeitos de todo o estado, secretários de educação, parem de forçar as aulas presenciais, não se associem ao negacionismo, à política genocida, não cedam aos interesses econômicos, né? Cedam sim aos interesses da vida, da saúde pública, e isso significa manter as escolas fechadas nesse momento, até que haja, de fato, segurança sanitária. E, por fim, eu também quero ainda dizer da nossa luta. Nós continuamos lutando para que o nosso PDL número 22 seja aprovado em caráter de extrema urgência. Um PDL que já foi aprovado em todas as comissões, já tem parecer favorável, inclusive. Só resta a aprovação de uma emenda aglutinativa que tirou o projeto na hora da sua votação, né? E essa emenda aglutinativa, que está também, como o PDL está em regime de urgência, essa emenda de plenário também está, só que ela está sendo boicotada pelo próprio governo. Apresentou uma emenda e o próprio governo está boicotando a sua emenda, a sua ação. Ou seja, nós estamos tendo um fenômeno surreal na Assembleia Legislativa, que é o seguinte: o governo Dória está obstruindo o próprio governo. Olha que absurdo, porque o Mauro Bragato, o deputado Mauro Bragato, que é o presidente da comissão da CCJ, ele está segurando o nosso projeto. Ele já vem, a emenda deveria ter sido analisada pelo prazo regimental no dia 2, analisada e votada. Ele simplesmente não respeitou a data. Isso no dia 8 de fevereiro, que venceu o prazo, 8 de fevereiro. E até agora nada. Ele nem distribuiu, né? Eu vou questionar isso na semana que vem. Já estou questionando. Nós vamos tomar medidas efetivas contra esse boicote, essa sabotagem à luta contra o confisco dos aposentados e pensionistas, que sofrem muito hoje no estado de São Paulo, né, com dificuldades de sobrevivência, com dificuldades de fazer tratamento médico, de comprar remédios, de comprar o alimento, de sustentar as suas famílias. Essa é a situação de calamidade pública de milhares e milhares de aposentados e pensionistas do nosso estado, né? E nós estamos recebendo já dezenas de moções de apoio de câmaras municipais. Há uma capilaridade dessa luta em todo o estado. Já são mais de 100 câmaras municipais aprovando moções de apoio pela aprovação do PDL número 22, que já está pronto para ser votado, minha gente. Mais de 100 câmaras e de cidades grandes, médias e grandes. Sorocaba aprovou na sua Câmara Municipal, São José do Rio Preto já aprovou, né?
Então, tem toda uma movimentação organizada pelo movimento, pela Pampesp, que está trabalhando bastante nesse movimento. Então, mais de 100 câmaras municipais aprovaram moções de apoio, né? Inclusive em prefeituras onde o PSDB tem maioria. Isso significa que essa luta é uma luta suprapartidária, está acima dos partidos políticos. E essas moções serão entregues também ao governador Dória, e tem mais, eu sei que tem mais câmaras trabalhando a aprovação de moções. Então, isso mostra a capilaridade e a força do movimento contra o confisco das aposentadorias no estado de São Paulo. Nós vamos continuar mobilizados o tempo todo até a vitória final. Era isso, eu vou voltar agora aqui para a manifestação da greve da Prefeitura de São Paulo, dos profissionais da educação, meus colegas, vejo aqui professores, vejo aqui pessoal do quadro de apoio escolar, diretoras, supervisoras de ensino, as pessoas estão chegando. Nós vamos, daqui a pouco, caminhar até a Prefeitura para que o prefeito abra um processo imediato de negociação e atenda às reivindicações, né? Que a principal dela é a reivindicação em defesa da vida, a suspensão das aulas presenciais, para que os profissionais da educação não se contaminem e morram, e também que os nossos alunos e os seus familiares sejam preservados. Um abraço a vocês. Obrigada, deputado. Estamos novamente com o deputado Major Meca, do PSL, que se reinscreveu para falar aqui na tribuna virtual. Pode falar, deputado. Deputado Major Meca, o senhor nos ouve? Estou ouvindo, vocês me ouvem? Sim, pode fazer o uso dos seus 10 minutos. Presidente Carlão Pignatari, ouça o nosso apelo. Coloque em votação o PDL 22. Em nossas andanças pela cidade de São Paulo, pelo estado de São Paulo, são inúmeros os aposentados que clamam pela suspensão desse absurdo do aumento da alíquota previdenciária, levada a efeito pelo governador João Dória. Foi um ato extremo de desumanidade. Trabalhadores que já estão com idade avançada estão passando dificuldade de sobrevivência, dificuldade em comprar alimento, dificuldade em comprar remédios. Presidente, volte o PDL 22. É uma questão de humanidade. Eu quero também chamar a atenção dos deputados integrantes dessa Casa Legislativa. Senhores nobres deputados, os senhores sabem que todas as medidas, todas as ações adotadas pelo governador João Agripino Dória para o combate ao Covid-19, nenhuma dessas medidas, nenhuma dessas ações houve a influência do presidente da República. Considerando isso, se faz indispensável, diante dos mais de 108 mil mortos pelo coronavírus no estado de São Paulo, que nós instalemos a Comissão Parlamentar de Inquérito da Transparência do Coronavírus. Nós precisamos, sim, investigar e verificar se as ações, se as medidas adotadas pelo governador do estado de São Paulo foram lícitas. Porque nós não podemos conceber que
o estado mais rico do Brasil, o estado que recebeu mais de 135 bilhões de recursos do governo federal, apresente um número absurdo de pessoas mortas pelo Covid-19. Isso precisa ser investigado. Nós não podemos deixar o povo do estado de São Paulo sem uma resposta. A transparência em todas as medidas adotadas pelo senhor João Agripino Doria é fundamental. E nós não podemos deixar de instalar a Comissão Parlamentar de Inquérito nessa Casa Legislativa. Nós precisamos de 32 assinaturas. Até o presente momento são 19. Senhores deputados estaduais do estado de São Paulo, não abram mão do poder em que todos nós representamos. Representamos o povo do estado de São Paulo. E o povo quer saber onde foi parar todo esse recurso. O povo quer saber o motivo pelo qual, no ano de 2020, gastou-se milhões em hospitais de campanha. Esses hospitais foram fechados porque foram contratos de 5 meses e o número de mortos continuou subindo. Por quê? Quais foram os critérios técnicos adotados para que essas medidas fossem levadas adiante? Como que um estado como o nosso apresenta um número tão alto de contágio? Nós precisamos de respostas, de investigação. Nós precisamos instalar a CPI para investigar o Covid-19 na Assembleia Legislativa de São Paulo. E isso só depende de nós, deputados estaduais. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa tarde. Obrigada, deputado. E agora o Tribuna Virtual vai para um rápido intervalo. Nós voltamos já já.